Bom dia, turma. Iniciando, né, hoje a nossa oportunidade de gramática. O nosso cronograma será o seguinte: nós vamos fazer a avaliação, né, que vai ser o simulado, um teste e eu vou marcar um trabalho para vocês, tá bom? Tudo direitinho. Então é o seguinte: vamos falar hoje das vozes verbais. Nós temos 3 tipos de vozes verbais. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, o que é que você precisa saber? Por exemplo, o que e quem. As saúvas destruíram as plantações. Se você for aí pegar o sujeito, você vai saber que são as saúvas. E destruíram as plantações é o predicado, correto? Então, se você pergunta, destruíram o que? As plantações. Então, quando você faz essa pergunta, o que, e não apresenta a preposição, ele vai ser um objeto direto. Logo, se o objeto é direto, o verbo vai ser verbo transitivo direto. A brisa leva as flores. A brisa é o sujeito. Leva o que? As flores. Veja que vocês fizeram a pergunta ao verbo, né, levar, e não apareceu preposição. Nesse caso, quando não aparece preposição, vai ser aí verbo transitivo direto, logo as flores vai ser objeto direto. Então, se for verbo transitivo direto, né, sempre vai ser o objeto direto. Os verbos transitivos direto, eles exigem o complemento sem preposição. Então, quando eles aparecem sem preposição, nós vemos aí que o objeto é direto. Por exemplo, se eu disser assim, João comeu maçã. João é o sujeito, comeu maçã, predicado verbal. Aí, se você quiser saber o objeto, você faz a pergunta ao verbo. João comeu o quê? Vocês estão vendo que a pergunta que se faz aí, né, ao verbo é o quê? O quê não tem preposição. Então, ele precisa, o verbo comer precisa de complemento. Então, esse objeto, a maçã, vai ser objeto direto e o verbo comer vai ser verbo transitivo direto. A empresa precisa de profissionais competentes. Então, faz a pergunta, a empresa precisa de quê? Veja que quando vocês estão fazendo, olha aqui, ó, a pergunta de que, aparece o de, que é a preposição. Então, se o verbo transitivo indireto precisa de complemento, logo ele vai ser objeto indireto. Então, vamos voltar e fazer a pergunta. A empresa precisa de quê? Aí a resposta, profissionais competentes. Esses profissionais competentes são chamados de objeto indireto. Logo, o verbo também vai ser verbo transitivo indireto. Os pais darão outra oportunidade aos filhos. Aí você vê que o verbo dar, né, tem dois complementos. O que, a quem. Os pais darão o que? Uma oportunidade. É objeto direto. A quem? Aos filhos. Então, o verbo aqui dar vai ser verbo transitivo direto e indireto. Na oração apareceram os dois. Então, os verbos transitivos indiretos, eles precisam de complemento. Exemplo, Tereza gosta de viajar. Tereza gosta de quê? Né? O de aí é preposição. Então, viajar vai ser objeto indireto. Logo, o verbo gostar vai ser verbo transitivo indireto. Seguindo, aí nós temos essas vozes verbais. Então, as vozes verbais indicam a relação entre o sujeito, né, e a ação que expressa pelo verbo. Então, se a ação ela é praticada pelo sujeito, ela vai ser a voz ativa. Exemplo, a mãe penteou o menino. Então, quem penteou o menino? A mãe. A mãe é o sujeito. A mãe praticou a ação. Então, a voz é ativa. Mas, quando o sujeito ele sofre, é uma ação sofrida pelo sujeito, ele vai ser chamado aí de voz passiva. O menino foi penteado pela mãe. Você vê agora, ó, que mãe passou a ser, não é? Sofreu aí a ação. Então, esse sofrer a ação aí é chamado de voz passiva. E é nessa voz aí passiva que existe o agente da passiva.
Então, o menino foi penteado pela mãe. Esse pela mãe aí é chamado de agente da passiva. Ele sempre vem com combinação assim da preposição, com artigo, né? Pela mãe, por mim, pelo pai. Então, aí é o agente da passiva. E o terceiro é se o sujeito, ao mesmo tempo, ele pratica e sofre. O menino penteou-se. Então, antes do menino pentear, o menino pegou alguma coisa para depois se pentear. Se eu dissesse assim, o lobo se machucou. O lobo, antes de se machucar, teve alguma coisa para poder se machucar. Então, ele praticou e ele sofreu essa ação. Então, nesse caso aí, a voz é reflexiva. Então, as vozes verbais, elas são 3. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Aí sim, nós temos a voz passiva analítica. Quando é que a voz ela é passiva analítica? Quando o sujeito sofre ação verbal. Por exemplo, tem o verbo auxiliar, né? Aqui embaixo vocês estão vendo, ó, o verbo ser, estar e ficar. E tem o verbo principal, particípio, ado e ido. Então, só podem ser apassivados os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Então, é comum aparecer aí na agente da passiva, né? Na voz aí passiva analítica. Sempre aparece o agente da passiva na voz passiva analítica. Então, aqui nós temos, o que é esse agente da passiva? Então, esse agente da passiva é o termo que pratica a ação na voz passiva analítica. Exemplo, por, que é a preposição, mais o substantivo. Então, olha só, os reféns foram libertados pelos sequestradores. Então, pelos sequestradores vai ser o agente da passiva. Se eu for colocar aqui na voz ativa, porque essa voz aqui está na passiva. Se eu for colocar na voz ativa, vai ficar: os sequestradores libertaram os reféns. Voz ativa. Mas só que agora eu passei para a voz passiva, ela sofreu a ação. A mesma coisa aqui na segunda oração. A carta foi entregue à moça pelo carteiro. Então, se eu for colocar na voz ativa, vai ficar: o carteiro entregou a carta à moça. Então, aí a voz ativa, ele praticou, né? Desculpa, ele praticou a ação, o sujeito praticou a ação. Carteiro agora sofreu, ela está sofrendo a ação. Então, nesse caso aí, não é, a estrutura é essa: o por, que é a preposição, mais o substantivo. Então, aí se transforma na agente da passiva. Aí nós temos aqui outros exemplos. Os turistas europeus contemplam as praias brasileiras sempre. Então, sujeito, né? Os turistas europeus. O verbo, que é transitivo direto. Você faz a pergunta: contemplam o quê? As praias brasileiras, o objeto direto. E sempre a circunstância de tempo. Então, vocês estão vendo aqui, olha, que essa voz é uma voz ativa. Nós vamos passar agora para a voz passiva analítica. É nessa voz passiva analítica que existe o agente da passiva. Então, o sujeito vai sofrer a ação. Exemplo: as praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. Então, vocês veem aí, ó, pelos turistas europeus, né? Sofreu aí a ação, agente da passiva. Na primeira oração aqui, ele veio logo no início, que é o sujeito que praticou a ação. Aí nós temos a transposição de vozes verbais. Por exemplo, o verbo ele deve ser transitivo direto ou direto indireto. A lua ainda seduzia os namorados. Olha só, essa aqui está na voz ativa. Ela agora vai sofrer a ação. Os namorados eram seduzidos pela lua. A sociedade devolve a confiança ao povo. Você está vendo que está na ativa. Vamos para a passiva. A confiança do povo é devolvida pela sociedade. Então, vocês estão vendo aqui na voz passiva analítica, nós temos o agente da passiva. Aqui nessa é pela lua e essa aqui é pela sociedade. O agente da passiva, gente, só se encontra na voz passiva analítica, ok? Agora tem a voz passiva sintética. Quando o sujeito ele sofre a ação e o verbo ele vem sempre na terceira pessoa do singular ou do plural.
acompanhado aí do pronome apassivador se. Por exemplo, só podem ser apassivados os transitivos diretos e os diretos e indiretos. Então, isso não ocorre na passiva, certo? Não ocorre na passiva. Continuando. As praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. Ó, passiva analítica. Vamos passar para a passiva sintética. Contemplam-se as praias brasileiras sempre. Vocês veem aí que contemplar está na terceira pessoa. E aqui, ó, tem a partícula apassivadora se. Então, nesse caso, é passiva sintética. Então, são 3 vozes verbais. Vamos lá. É a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Sendo que a voz passiva, ela é dividida em 2. Passiva analítica e passiva sintética. A passiva analítica, ela vem sempre com o verbo auxiliar e o verbo no particípio, com o agente da passiva. E a voz passiva sintética vem o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, acompanhado da partícula se. Então, aqui nós temos com o verbo, a voz ativa no sujeito indeterminado, né? Confiava-se em sonhos, desistiu-se da proposta. Por que sujeito indeterminado? Lembra, não é, a regrinha que a prof falou? O sujeito ele é indeterminado quando o verbo ele inicia com o verbo na terceira pessoa, não é, acompanhado da partícula se. Outro exemplo, vive-se alegremente. Então, essa é a circunstância de modo. Trabalha-se muito por aqui. E nessa aqui nós temos a voz reflexiva. A voz reflexiva, ela vem sempre acompanhada do sujeito, tá? Já a passiva sintética não, olha só. O turista se machucou na praia brasileira. Os turistas se machucaram na praia brasileira. Nós temos aqui, né, os turistas no plural, então o verbo no plural. O turista no singular, o verbo no singular. E corrigindo aqui, nós colocamos: os turistas se machucaram a si mesmos na praia brasileira, ou os turistas se machucaram uns aos outros na praia brasileira. E finalizando, nós temos o índice aí de indeterminação do sujeito mais o pronome, que é a partícula passivadora mais o sujeito aí paciente. Então, nós temos aí, né, precisa-se de imóveis comerciais. Alugam-se imóveis comerciais. Então, o verbo aí, né, terceira pessoa do singular, o segundo precisa-se, e o primeiro está na terceira pessoa do plural. No módulo de vocês, no módulo 4, capítulo 7, vocês vão, né, fazer aí a atividade das páginas 9 a 17, tá? Vão ler, porque tem conhecimentos prévios aí que vocês que devem responder, certo? O que é que vocês entendem? São textos, né? Ainda a continuação aí de textos que vocês vão fazer a interpretação desses textos, tá? A entrega da atividade é hoje, certo? Quando eu digo hoje, gente, vocês têm até meia-noite para poder enviar a atividade de gramática. E como eu disse, nós vamos fazer um simulado, um teste e um trabalho, ok? Nós vamos fazer isso aí, simulado, teste e trabalho. Então, por isso que eu digo a vocês, para vocês já começarem a estudar, ok? Começar já a estudar direitinho esse assunto, porque o dia que eu disser, a gente, tal dia vai ser teste, vocês já estão já sabendo o assunto, tá? Um bom final de semana, abraços a todos.